2025 foi um ano muito doido. A gente teve o avanço acelerado da IA, a disputa entre Estados Unidos e China, a guerra tarifária, a proliferação de data centers e a bolha da IA que segue inflando, mas não estoura. A gente teve o avanço dos BRICS, a desdolarização do mundo. 2025 foi o ano da libertação africana e da crise europeia. A ameaça estadunidense na América Latina, a prisão do Bolsonaro e o avanço das bets e do agronegócio sobre o nosso país. Tem anos que parece que nada acontece e anos que transformam o mundo. 2025 foi um divisor de águas. Vamos lembrar aqui um pouco do que aconteceu esse ano para entender como é que o mundo se transformou nesses últimos 12 meses. No dia 20 de janeiro, Trump tomou posse ao lado das Big Techs. No primeiro dia, assinou 26 ordens executivas, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, endureceu penas contra imigrantes e adiou o banimento do TikTok em 75 dias. E depois em mais 2 meses. E mais 2 meses. E agora o prazo está marcado para 16 de janeiro. No meu primeiro vídeo desse ano eu falei mais sobre isso, se você quiser ir lá revisitar aquele período. No dia seguinte, Trump anuncia o Stargate. 500 bilhões de dólares em infraestrutura de IA com a OpenAI, SoftBank e Oracle. O anúncio tornou o CEO da Oracle temporariamente o homem mais rico do mundo. Mas, apenas uma semana depois, o mercado americano perdeu $1 trilhão. A Nvidia, empresa mais valiosa dos Estados Unidos, caiu 17% de valor após o lançamento do DeepSeek R1, um modelo chinês de código aberto que igualou o ChatGPT, gastando 95% menos energia e sem nem usar os chips mais avançados da Nvidia, que tinham sua venda proibida para a China. Isso questionou o domínio dos Estados Unidos e acendeu o alerta de bolha. E eu também fiz um vídeo aqui sobre isso. Em abril, Trump tentou retaliar, banindo até os chips mais fracos para a China, mas voltou atrás em julho, sob lobby da Nvidia, que dependia da exportação de chips para a China. Mas agora já era tarde. Em setembro, foi a China que proibiu suas empresas de comprarem chips americanos, para impulsionar a produção doméstica e superar o adversário quanto antes. Essa disputa toda se desenrolou nesse que foi o ano de maior avanço da inteligência artificial. 2025 foi o ano em que imagens e vídeos gerados por IA tornaram-se praticamente indistinguíveis da realidade, ameaçando a estabilidade das democracias eleitorais com deepfakes. Também foi o primeiro ano em que o número de bots superou o número de humanos usando a internet. No Twitter foi descoberto que 64% das contas eram apenas robôs. O relatório McKinsey demonstrou que 88% das empresas estudadas adotaram projetos de IA no ano de 2025, mas quase 40% desses projetos foram abandonados ao longo do ano. O relatório aponta que muitos eram soluções em busca de um problema, impulsionados mais pelo medo de ficar para trás do que por necessidades reais. E em 19 de agosto, um relatório do MIT concluiu que 95% das organizações que estavam investindo em IA tiveram zero retorno sobre o investimento. No mesmo dia, em um jantar privado com repórteres, Sam Altman deu uma entrevista em que mencionou a palavra bolha 3 vezes, admitindo que podia haver um excesso de confiança dos investidores. A combinação do relatório com a entrevista gerou um novo crash de $1 trilhão nas ações das empresas de tecnologia estadunidenses no dia seguinte. Apesar de todas essas dúvidas, porém, o investimento em infraestrutura física de IA em 2025 superou $1 trilhão. E a Nvidia, que produz os processadores usados nesses data centers, viu sua avaliação estratosférica de mercado subir até os $5 trilhões. Se a Nvidia fosse um país, seria a terceira maior economia do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China. Contraditoriamente, as empresas que desenvolvem as ferramentas de IA ainda não encontraram uma forma de monetizar sua tecnologia que justifique os gastos faraônicos e seguem sedentas por mais investimentos que possam realizar o sonho da inteligência artificial geral. Enquanto isso, alguns se perguntam de que adianta continuar investindo trilhões em data centers se um mês depois uma universidade chinesa criar uma versão melhor, com 1% dos recursos e publicar de graça para todo mundo. Mas a bolha continua inflando, porque afinal, a avaliação das empresas de tecnologia dos Estados Unidos sobe mais a cada dia. Tem muito dinheiro a ser feito, desde que todos continuem acreditando. Mas a realidade vai batendo a porta cada vez mais alto. Um estudo australiano indica que em 2025, a China tomou a liderança em 90% das 74 áreas de tecnologia de ponto estudadas. Em junho, o país revelou o Meteor 1, processador baseado em fótons, com uma arquitetura que promete alcançar velocidades 100 vezes mais rápidas que os GPUs da Nvidia, gastando muito menos energia. E em dezembro, Pequim também anunciou o megaprojeto East Data West Compute, basicamente uma rede de fibra ótica de ultra velocidade que conecta 40 cidades chinesas para construir um único supercomputador distribuído, muito mais eficiente e ecológico do que os imensos data centers atuais. Dessa forma, como é que as Big Techs dos Estados Unidos podem justificar $1 trilhão investidos em data centers que podem em breve estar defasados para rodar ferramentas de IA que ainda não geram lucro e que podem em breve ser superadas por alternativas gratuitas publicadas em código aberto?
Conforme as dúvidas cercando as principais empresas dos Estados Unidos cresciam, o governo Trump seguiu adiante com sua política de tarifas, conseguindo a proeza de hostilizar o planeta inteiro, atacando aliados e adversários de forma indiscriminada. Anunciadas em meio a diversas rodadas sucessivas, adiamentos e alterações, as tarifas que começaram como 10% para a China e 25% para Canadá e México em fevereiro, chegaram a 145% contra a China em abril e tarifas para todos os países do planeta em junho, inclusive 50% para o Brasil e para a Índia. Mas o tiro saiu pela culatra. Líderes como Lula, Trudeau e Claudia Sheinbaum viram sua popularidade aumentar instantaneamente ao enfrentar as tarifas de Trump, que foram consideradas injustas por toda a comunidade internacional. Também tem um vídeo sobre isso aqui de agosto. E a hostilidade americana apenas fortaleceu os diversos blocos contra-hegemônicos ao redor do mundo, como o ASEAN e os BRICS. Em janeiro, a Indonésia, com a quarta maior população do mundo, se torna um membro pleno dos BRICS. E Argélia, Bielorrússia, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã se tornaram países parceiros do bloco. Em julho, o Brasil sediou a histórica cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, em que 126 compromissos foram firmados, em defesa de um mundo mais multipolar e menos dependente do dólar. É anunciado o BRICS Bridge, uma nova solução que busca não criar uma moeda única, mas sim uma plataforma de interligação de bancos centrais que pode converter moedas sem precisar do sistema SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos. E o aplicativo BRICS Pay avançou para a fase de testes oficial. Enquanto isso, acordos bilaterais de troca de moeda local também avançaram. Um acordo de swap cambial de mais de 200 bilhões de reais permitiu que empresas brasileiras e chinesas negociassem diretamente em reais e renminbi. Também foi proposta nesse ano a Bolsa de Grãos dos BRICS, para libertar os preços globais de alimento da especulação financeira das bolsas de Chicago e Paris. E o Brasil liderou a retomada do projeto do Cabo Submarino dos BRICS, um sistema de fibra ótica que vai conectar Vladivostok, Shantou, Chennai, Cidade do Cabo e Fortaleza. E isso sendo que em fevereiro, Trump ameaçou tarifas de 100% a qualquer nação dos BRICS que tomasse medidas para criar uma nova moeda ou para substituir o dólar. A ameaça, além de não ter sido cumprida, apenas acelerou os planos de desdolarização, já que demonstrou que depender dos Estados Unidos era cada vez mais arriscado, e empurrou países que tentavam ficar em cima do muro, como a Indonésia e o próprio Brasil, para uma integração mais profunda com a China e com os BRICS. Embora muitos façam comparações com a Guerra Fria, a verdade é que, ao contrário da Guerra Fria, em 2025 o mundo não se partiu em dois, mas temos hoje duas redes sobrepostas, através das quais muitos países como Brasil, Índia, Indonésia e Arábia Saudita operam hoje em múltiplos sistemas ao mesmo tempo, escolhendo o dólar ou outros mecanismos financeiros de acordo com a utilidade estratégica. No Brasil, 2025 também foi um ano histórico. Em setembro, o STF condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por sua tentativa de orquestrar um plano de Estado e planejar matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Em novembro, Bolsonaro tenta fugir da prisão domiciliar e vai direto para a cadeia, onde vai passar o ano novo. 2025 também viu grandes protestos pelo fim da escala 6x1, além de conquistas importantes como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, compensado pelo aumento de impostos pagos pelos super ricos. Em dezembro, o governo também aumentou a taxação sobre as bets, apesar de que mesmo assim 2025 pode vir a ser lembrado como o ano em que as bets tomaram controle do país. Em janeiro, as casas de apostas foram reguladas e a taxação trouxe R$9 bilhões em arrecadamento de impostos. Por outro lado, o percentual de apostadores endividados dobrou em 2025, atingindo 35% dos usuários. As apostas chegaram a consumir 76% dos gastos com cultura e lazer das classes mais baixas e 13% do orçamento que seria destinado para a alimentação dessas famílias. O impacto foi tão grande que houve uma redução significativa no faturamento de bares, restaurantes, varejo de roupas, cinema e shows. Além disso, essas empresas se apoderaram dos clubes de futebol brasileiro. Em 2025, 90% dos times da Série A são patrocinados por casas de aposta, que hoje pagam o dobro do que os times recebiam até 2 anos atrás. Agora, se a publicidade de aposta for proibida, todos os principais clubes de futebol do país quebram, criando uma proteção gigantesca para as bets. Além da bancada das bets, uma outra bancada que teve grande sucesso em nosso país em 2025 foi a bancada ruralista. Apesar da atenção internacional direcionada ao Brasil por conta da COP30, esse foi um dos anos de maior retrocesso ambiental da nossa história. Logo após a COP, o Congresso passou a PEC da devastação, que acaba com o licenciamento ambiental. Em seguida, o Senado aprovou a PEC do Marco Temporal, que impede a demarcação de terras que os povos indígenas perderam antes de 1988. Essa medida paralisa imediatamente 297 processos de demarcação e cria insegurança para territórios já estabelecidos, incentivando invasões e violência. Mas não acaba por aí. O decreto das hidrovias, assinado em agosto, desestatizou os rios Tapajós, Madeira e Tocantins, abrindo espaço para a iniciativa privada transformar esses rios vivos em hidrovias para escoamento de soja e minérios. E em 20 de outubro, o IBAMA autorizou licenças para prospecção de petróleo na foz do rio Amazonas. Para a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a COP30 foi uma cortina de fumaça para o avanço da fronteira agrícola e da mineração.
Para a segurança pública do nosso país, 2025 também foi um ano marcante. O Rio de Janeiro testemunhou a operação policial mais letal da sua história em outubro, enquanto São Paulo viveu um aumento de 60% na letalidade policial e a Bahia liderou os rankings nacionais, ultrapassando 500 mortes em ações policiais. Utilizando esse pretexto, a direita brasileira começou um movimento para tipificar as organizações criminosas como organizações terroristas, através da PL antifacção e da alteração da lei antiterrorismo. O verdadeiro interesse nessa tipificação é que isso abre caminho para que os Estados Unidos possam ter licença para atuar em território brasileiro no combate ao terrorismo. Em suas ordens executivas assinadas no primeiro dia de mandato, Trump classificou diversos grupos como organizações terroristas estrangeiras, incluindo grupos criminosos do Equador, Haiti, El Salvador, México e Venezuela. Essa estratégia jurídica foi utilizada para justificar os ataques por drones que Trump realizou em embarcações venezuelanas, sem que fosse preciso declarar guerra contra o país, porque ele estava apenas combatendo o terrorismo internacional. E foi também utilizando o mesmo pretexto que o FBI tomou conta da inteligência policial do Equador. Tudo isso, na verdade, faz parte da doutrina Monroe 2.0, explicitada na nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicada em dezembro, que diz que os Estados Unidos devem restaurar a preeminência americana no hemisfério ocidental, o quintal deles, diante do avanço chinês na Ásia e na África. E, inclusive, por falar em África, esse foi um ano importantíssimo para todo o continente africano, que avançou no ritmo acelerado na sua libertação do neocolonialismo europeu e estadunidense. Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, República Centro-Africana, Costa do Marfim e Senegal expulsaram todas as bases militares e tropas francesas de seus países. O Níger nacionalizou as minas de urânio, que pertenciam a uma empresa francesa. E Burkina Faso nacionalizou suas minas de ouro, que pertenciam a empresas do Canadá e da Austrália, arrecadando mais de 11 toneladas de ouro para os cofres públicos do país apenas no primeiro trimestre de 2025. A Aliança dos Estados do Sahel criou uma nova moeda própria, finalmente rejeitando o franco CFA, moeda colonial que atrelava as economias da África Ocidental e Central ao tesouro francês e ao euro. E no dia 1º de dezembro, a União Africana publicou a Declaração de Argel, em que classificou o colonialismo como crime contra a humanidade, exigindo compensação financeira pelos séculos de escravidão e extração de recursos e rejeitando o paternalismo europeu. A libertação africana em 2025 foi tão poderosa que as repercussões afetaram diretamente os países europeus. Sem o fluxo de recursos africanos baratos, como o urânio, o preço da energia subiu. E sem o superávit comercial garantido pelo sistema do franco CFA, o modelo social francês se tornou insustentável, o que levou o governo a iniciar uma política de austeridade brutal. Isso levou a vários protestos que deixaram claro o quão grande é a dependência dos países europeus do sistema colonial que eles desenvolveram, agravando a crise generalizada do antigo continente. O exemplo dado pelos países do Sahel e as crescentes ofertas de parceria chinesa e russa fizeram com que muitos outros países do continente também rompessem seus antigos laços com seus colonizadores europeus. Afinal de contas, em 2025, a nova Rota da Seda chinesa registrou o maior nível de investimento desde o início do projeto. 123 bilhões de dólares em investimentos em diversos países ao redor do mundo. O porto de Xangai, no Peru, conectou a China com a América do Sul, enquanto novas usinas hidrelétricas, Guibo-Popoli, na Costa do Marfim, e a barragem hidrelétrica do Congo garantiram soberania energética para esses países. 7 bilhões de yuans foram investidos para expandir o abastecimento de água limpa da província Limpopo, na África do Sul. A ferrovia Laos-China avançou em direção à Tailândia, e em 2025, a China superou 50 mil quilômetros de trilhos de alta velocidade, mais do que o resto do planeta inteiro junto. Nesse ano, a energia renovável atingiu 26% do total de eletricidade usado na China e já se tornou mais barato que os combustíveis fósseis dentro do país, que inclusive acrescentou 240 gigawatts à sua produção de energia solar em 2025. 240 gigawatts é mais do que o total de energia gerado pelo Brasil inteiro. 2025 realmente foi o ano que viu a China brilhar no palco internacional. Brilho que era apenas acentuado pelo crescente desgaste das potências ocidentais. Nesse ano, pela primeira vez, a percepção da população global sobre a China foi mais positiva do que a percepção sobre os Estados Unidos, que também foi pela primeira vez predominantemente negativa na maioria dos países pesquisados. Então, embora 2025 tenha começado com o mundo prestando atenção em cada movimento do presidente Trump, terminou com a reputação do império mais fraca do que nunca. Isso não quer dizer que a gente está com a nossa vida ganha. O cenário é assustador para o Brasil, e 2026 vai ser um ano crucial. Estamos posicionados no olho do furacão, numa das maiores encruzilhadas da história do nosso país e do mundo. Os Estados Unidos estão aqui no nosso cangote, tentando arrastar a gente para baixo junto com eles. Mas temos também a oportunidade de aproveitar a multipolarização global para nos livrar da nossa eterna colonização. Que lado será que vamos tomar?
Muito obrigado por assistir até o final. Meu nome é Android, VNDroid, para pesquisar no TikTok e no Instagram. E a partir de 2026, eu vou começar a postar meus vídeos, principalmente vai ser no YouTube. Vão ser vídeos mais longos e eu vou botar só um pedaços deles aqui no Instagram e no TikTok. Então me segue lá também. É o mesmo nome, VNDroid. Valeu!